bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira. Eu tenho certeza que você já foi para a escola ou está indo para a escola, né? Levantou cedo, tomou café. Café não, cevada. Brincadeira. Tomar café que a gente fala é desde jejum, né? Comer uma fruta, comer alguma coisa para ficar forte, para a gente poder estudar e aprender bastante e ser inteligente. Que você tenha um dia muito feliz hoje aqui no canal do Timotinho. Convida os seus colegas para assistir também e deixa o seu like aí, tá bom? Vamos ficando prestando atenção que logo vai chegar coisa nova aí e vocês já vão ser notificados, tá bom? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a lição. Vocês lembram do título da lição? Amai vossos inimigos. E o verso? Vamos lá repetir? Ontem a gente já devia ter decorado, hein? O verso está escrito em Lucas 9:56 e diz assim: porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Então vamos de novo? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9:56. Vamos lá, vamos decorando, hein? Bom, ontem a gente falou sobre a guerra civil, né? E que a Igreja Adventista ficou na dúvida o que faria, e a irmã White então escreveu um texto que Deus mandou, falando que não era para ir para a guerra, né? Que isso estaria contrariando a lei de Deus. E aí eles decidiram não ir. Aí vamos continuar vendo aqui. A irmã White continuou viajando, continuou pregando em muitos lugares. Mas lá em 1914, quando ela já estava bem velhinha, né? Começou um problema na igreja lá da Europa, não nos Estados Unidos, mas lá na Europa. Começou a Primeira Guerra Mundial. Agora já não era uma guerra dentro do próprio país, mas era uma guerra de vários países. Vários, por isso que é mundial, porque quando é só uma guerra entre 2, 3 países, a gente não chama de guerra mundial. Mas a gente chama de guerra mundial quando vem um monte de países, quer dizer, quase todo mundo, né? Vários países entram em guerra, aí a gente chama de guerra mundial. Então, nessa época, em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial. Nós já tivemos duas, hein? E aí, começou na Europa. Começou no dia 18 de julho de 1914. E assim, como vários jovens dos países que estavam em guerra na Europa, os jovens foram convocados para ir para a guerra de novo, igual tinha acontecido lá. E aí, vários adventistas de vários países, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, aí ficaram se perguntando, e agora, o que a gente vai fazer? Lembram lá em 1861? Eles tinham tido esse problema, teve a lei e eles decidiram não ir na guerra. Lembram disso? E agora, o que eles fariam? Mas a guerra civil era só nos Estados Unidos, mas essa era em vários países. Aí todos os países estavam perguntando, o que é para a gente fazer? O governo está mandando ir para a guerra, o que a gente vai fazer? Ellen White soube da guerra, mas ela já tinha falado. Vocês lembram que ela já tinha escrito que Deus tinha mandado? A mensagem era a mesma para a mesma situação. Então, ela nem falou nada. Ela entendeu que todo mundo já deveria saber o que era para fazer, porque Deus já tinha dado essa mensagem, justamente para uma guerra, né? Por isso, ela não falou muito sobre isso. Naquela época, não tinha também internet, né? Não tinha, as notícias não iam rápido como hoje, né? Que a gente sabe bem rapidinho, no mesmo dia, na mesma hora quase. Às vezes a gente tem o WhatsApp, né? Morre alguma pessoa, às vezes as outras pessoas ficam sabendo antes da própria família, porque as notícias hoje correm muito, mas naquela época não era assim. E aí o Deus era o mesmo, e ele esperava que a igreja, né? A nossa igreja, a igreja adventista, ela se posicionasse e falasse que não ia à guerra, porque ele já tinha falado sobre isso. Por isso, ficou esperando mais os líderes da igreja adventista lá na Europa. Aí ficaram sendo pressionados pelo governo. E aí, vocês não vão mandar os jovens? Precisamos dos jovens da igreja. E a igreja acabou, sabe, fazendo o quê? Cedendo. Vai, jovens, vão para a guerra. Vai, vão para a guerra. Já pensou que triste? E aí, para poder falar sobre isso e dar uma instrução, sabe o que eles fizeram? Eles escreveram um livrinho chamado O Cristão e a Guerra. Lá no livro, cadê isso daqui? Peraí. Diz assim, está aqui na pergunta, a resposta da pergunta 1, está escrito assim, os líderes da igreja na Alemanha imprimiram um livrinho chamado Cristão e a Guerra.
no qual estava escrito: em tudo que temos dito, demonstramos o que a Bíblia ensina. Olha o que eles falaram. Em primeiro lugar, a participação na guerra não tem nada a ver com a quebra do sexto mandamento. Oh, como assim não tem nada a ver? Lá diz, não matarás. Aí, esse livrinho, essa orientação da igreja foi, podem ir para a guerra, porque na guerra não tem nada a ver com o sexto mandamento. Em segundo lugar, cumprir ordens militares no sábado não é desobediência do quarto mandamento. Como assim? Você vai fazer tal coisa, você tem que limpar as armas, você tem que atacar, você tem que matar não sei quem, e é sábado, você tem que ir porque é uma ordem militar? Já pensou? Isso foi a orientação da igreja. E aí, eles escreveram esse livrinho. Nossa, que triste, né? Que terrível declaração. Isso, vocês lembram que lá em 1888, em Minneapolis, a gente já estudou isso há umas 3 lições atrás, eles não aceitaram a mensagem da justificação pela fé? Lembra? A maior parte não aceitou a justificação pela fé, né? A mensagem que Deus. E nesse momento eles também começaram a fazer coisas erradas. Por rejeitarem a mensagem, começaram a rejeitar outras coisas, inclusive agora, né? Falar que podia ir na guerra, que não tinha problema nenhum, instruir o povo a fazer isso. Que triste, né? Você lembra da brincadeira que a gente fez agora no começo, ontem, né? Que a gente falou, seu mestre mandou fazer tal coisa, seu mestre mandou, não é? E a gente falou que a gente só obedece aquilo que a gente acha que está certo. Porque o que está errado, a gente não quer obedecer. Vai se jogar, vai tomar um veneno. A gente não vai fazer isso, não é? Então, eles também podiam escolher não fazer, porque era errado. Eles deveriam ter escolhido o que estava certo. Mas eles não fizeram isso, decidiram aceitar a ordem e aí não fizeram isso. Aí o que aconteceu? Só um pouquinho não quis, poucas pessoas da igreja não quiseram obedecer à ordem do governo e também da igreja, porque a igreja mandou, vai para a guerra. Aí alguns falaram, não, tá errado, gente, isso tá errado. Você lembra que Deus tinha já dito em 1861 que não é para ir para a guerra? Então, algumas pessoas, poucas pessoas, começaram a desobedecer a ordem de ir para a guerra, né? E aí começaram a discutir dentro da igreja. Dentro das igrejas começaram a discutir por causa disso, da guerra. Que era para ir até o momento de expulsar, a igreja começou a expulsar essas pessoas que achavam que não deveriam ir para a guerra. Eles falavam que não, que tinha que ir para a guerra. E até a mulher que nem vai para a guerra, quando ela falava alguma coisa contra, ela também era expulsa. E aí eu vou abrir um parênteses e vou contar uma história pessoal. A minha bisavó, a mãe do meu avô Paulo Tuleu, os mais antigos, talvez seus avós aí lembram, o meu avô chamava Paulo Tuleu. A mãe dele, ela era adventista e nessa época da guerra, ela falou que não deveriam ir para a guerra, não pode ir para a guerra. Então, dentro da igreja, quando eles falam assim, gente, os jovens têm que se alistar, vão para a guerra. Ela falava, gente, está errado, Deus não quer que vá para a guerra. E eles falavam, fica quieta, Maria, fica quieta. E ela continuava falando, e eles, fica quieta. E ela falava, gente, está errado, não podemos ir na guerra. Sabe o que fizeram com a minha bisavó? Pegaram ela e empurraram e jogaram ela na calçada, pelos cabelos, jogaram ela fora da igreja. Isso aconteceu de verdade com a minha bisavó. E assim como aconteceu com ela, aconteceu com muitas pessoas que também ficavam falando que não era para ir para a guerra. Entendeu? E aí essas pessoas que foram expulsas eram pouquinhas. Era mais ou menos 2.000 pessoas em todos os países, né? Em todos os lugares, não só 2.000 pessoas no país, né? Em todos os países que foram expulsas, aí ficou só 2.000 pessoas. E essas pessoas começaram a se reunir para não ficar sozinhas, porque elas tinham sido expulsas. Começaram a se reunir para estudar a Bíblia, continuar guardando o sábado, as mesmas coisas que elas tinham aprendido. E essas pessoas, pouquinhas que começaram, sabe o que aconteceu com elas? Deu início à Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, a nossa igreja. Você sabia disso? Você sabia que a nossa igreja começou assim? Pois é, a nossa igreja começou desse jeito, quando começaram a sair, foram expulsos da igreja porque achavam que tinha que guardar a lei e não ir na guerra.
Viu só? Você não sabia, ficou sabendo agora. Foi assim que começou. Depois, mais para frente, tentaram se reunir várias vezes com a Igreja Adventista primeira, né? A que era a primeira, para falar com eles, para se juntarem de novo, mas aí já não deu certo, não conseguiram, não aceitou os irmãos de volta, né, a igreja sede não aceitou os irmãos de volta, então acabaram se organizando como outra igreja, que é o movimento de reforma. Por isso que a gente tem muita coisa parecida com a igreja adventista, né, a gente guarda o sábado, eles também, né, tem muita coisa parecida, só que a gente às vezes tem algumas coisas que a gente é mais rígido na obediência. Por exemplo, ninguém na nossa igreja come carne, que o irmão White falou, e na igreja adventista alguns comem carne, porque é decisão individual. Então, tem algumas diferenças assim, mas tem muita coisa parecida. Por quê? Porque a gente saiu de lá. Por isso que a gente tem muita coisa em comum, entendeu? Por isso que a gente parece bastante com eles, né? Em muitas coisas que a gente acredita, eles também acreditam. Então, se vocês não sabiam, foi assim que nós começamos a nossa igreja. Viu que legal saber um pouquinho mais? Então, agora vamos lá. Hora de pensar. Vamos lá na partezinha azul. Primeira pergunta. Que carta os líderes europeus da Igreja Adventista enviaram aos seus membros sobre a participação na guerra? Gente, a gente já leu, lembra? Mandaram uma carta, um livrinho chamado Cristão e a Guerra, falando que não era problema trabalhar no sábado e nem ir à guerra, lembra? Então, que carta? Foi essa carta que escreveram um livrinho chamado Cristão e a Guerra, tá bom? Segunda pergunta, o que aconteceu quando um pequeno grupo de adventistas na Alemanha e em outros países europeus se recusou a participar da Primeira Guerra Mundial? E aí tem o texto aqui, ó. Tem o texto de Amós 3:3, e lá no Amós 3:3, se você abrir a Bíblia, está escrito assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que quer dizer isso? Poderiam continuar na mesma igreja pessoas que pensavam totalmente diferentes? Poderiam andar juntos? Não, né? Vamos ler o que está escrito aqui na notinha? Diz assim: assim que os líderes adventistas na Alemanha fizeram uma grande mudança na doutrina da igreja, ocorreu uma divisão durante o andamento da Primeira Guerra Mundial. Os crentes adventistas na Alemanha e em outros países europeus, que se recusaram a seguir a recomendação dos pastores e não quiseram participar da guerra, foram desligados da igreja. Mais de 2.000 objetores ou que se opunham, né, de consciência foram separados da igreja adventista na Alemanha. Outros foram desligados na Romênia, na Hungria, na Rússia e em outros países. Então, esses 2.000 foi só na Alemanha. Eu achei que era em outros países, mas foi 2.000 só na Alemanha. Muitos desses dedicados irmãos foram perseguidos por sua fé, mas permaneceram obedientes ao Senhor. Então, o que aconteceu quando o grupo não se recusou a participar da guerra? Eles foram desligados da igreja. E última pergunta, pergunta 3, pega seu lápis aí, sua caneta. O que devemos fazer quando as leis de um país contrariam a lei de Deus? Ixi, olha a pergunta, hein? O que a gente tem que fazer quando a lei do país está contrária à lei de Deus? Atos 5:29 diz assim: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Então, o que a gente tem que fazer quando tem uma lei do governo que contraria a lei de Deus? Importa obedecer primeiro a lei de Deus e depois a lei dos homens, se não estiver desacordo com a lei de Deus, né? Muito bem, hoje nós vimos então como é que surgiu a nossa igreja. Você sabia disso? Depois você comenta aí para mim se você já sabia que era assim, tá bom? Que nós surgimos assim, que a nossa igreja surgiu assim, tá? Um grande beijo para você. Hoje é segunda-feira, que você possa passar o dia bem, ir na escola, seja inteligente, come bem, come fruta, come verdura, legume, para ficar bem inteligente, tá bom? Um beijo para você, tchau, tchau. Até amanhã aqui no canal Timotinho, hein? Não vai faltar. Tchau, tchau.